Olá pessoal, tudo bem? Está no ar aqui na sua Rede Alto Tietê. O programa Agora é Noite com o André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje, comemorando mais um aniversário de Mogi das Cruzes, nós vamos bater um papo novamente com Chico Ornelas, mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Você sabia que é na Câmara que os vereadores criam e votam leis para melhorar a cidade? Há 15 anos, a Câmara oferece aos estudantes a oportunidade de participar desse processo pelo Parlamento Estudantil. Se você tem uma boa ideia para melhorar Mogi das Cruzes, já sei, bora participar! Você pode apresentá-la na Câmara para os vereadores e estudantes no Parlamento Estudantil. Tem ideia boa aí? Ela pode virar projeto de lei aqui. Informe-se na sua escola e se inscreva. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Estamos de volta aqui na sua Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube, no www.youtube.com/Rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. O programa Agora é Noite de hoje tem o prazer e a honra de trazer aqui novamente nos nossos estúdios o meu querido amigo Chico Ornelas. Tudo bem, Chico? Como é que vai? Vai, André. Chico, você não sabe a repercussão que teve suas duas primeiras entrevistas aqui no nosso programa. Que bom. Queria te agradecer, muito obrigado por você ter vindo naquela oportunidade, por estar voltando aqui hoje. E já adianto que essa não vai ser a última, que o Chico vai voltar aqui, porque a história de Mogi é muito rica, certo, Chico? Tem muitas outras coisas ainda pela frente para a gente conversar, para a gente debater e para a gente poder ensinar, né, através do Chico, para quem não conhece. E nada, né, mais natural do que trazer um historiador aqui que manja tudo da história de Mogi das Cruzes na semana em que Mogi das Cruzes completa mais um ano de vida. Mas aí vem aquela história que a gente estava comentando aí, né, Chico? Tem uma certa divergência aí, não só na data de fundação de Mogi, como também na idade de Mogi das Cruzes, né? Como Mogi, é que é isso aí? Aquele 1560 lá é Mogi, real mesmo ou não? Mogi celebra sua fundação como sendo o 1º de setembro de 1560. Mas, na verdade, essa data é comemorada apenas por volta de 1930, Sim. Na terceira década do século passado, que quando eles decidiram juntar formalmente duas datas distintas. Uma, o ano de 1560. 1560 é o ano em que Brás Cubas obteve sua sesmaria nessa região do Alto Tietê. E eles juntaram o ano de 1560 à data de 1º de setembro, que se refere a 1º de setembro de 1611, quando o Gaspar Vaz obteve a elevação de vila ao antigo lugarejo. Sim. Na época, no século XVII, vila era como se fosse uma comarca. É uma graduação de localização que é quase uma honraria. Para elevar a cidade, um lugarejo à vila, era necessário erguer pelourinho na praça principal. Então, dia 1º de setembro de 1611, foi erguido pelourinho no Lago da Matriz, em Mogi. Mogi das Cruzes, né? Vale salientar aí 2 pontos do que você disse. O descobrimento do Brasil foi em 1500, né? Uma população totalmente indígena aqui, afinal de contas o homem branco ainda não havia teoricamente chegado no Brasil, e o homem branco que passou a existir no Brasil era os portugueses, né? Eram os portugueses que vieram de Portugal e acabaram dominando ali o litoral brasileiro e tudo mais. 60 anos entre a descoberta do Brasil e essa fundação de Mogi, realmente, se você for analisar, é muito pouco tempo para se ter uma vila. Então, com certeza, em 1560 tinha só índio aqui também, né? Em 1560, o que havia em Mogi eram palhoças de índios ferozes. Nada mais. Que não conhecia o homem branco. Não. Não tinha nenhum tipo de contato. Não eram civilizados. Sim.
E o senhor disse aí duas coisas, dois personagens aí que são marcantes na história da cidade. O primeiro é o Brás Cubas, que hoje virou nome do maior distrito de Mogi, que é Brás Cubas, e o segundo, Gaspar Vaz. Nas literaturas, a fundação da cidade de Mogi das Cruzes meio que se divide entre os dois, né? Quem foi Brás Cubas e quem foi Gaspar Vaz e quem de fato fundou Mogi das Cruzes? Na minha concepção, baseado em estudos de historiadores como Afonso Toné e Isaac Grimber, o verdadeiro colonizador de Mogi foi Gaspar Vaz. Ele, no início do século XVII, final do século XVI, ele obteve a concessão de terras de Mogi e se transferiu com a sua família. E montou uma fazenda que deu origem ao vilarejo, ao povoado que viraria vila dia 1º de setembro de 1611. Gaspar Vaz português também. Sim. Português. Sim. Brás Cubas, eu não tenho referências de Brás Cubas ter estado em Mogi. Ele obteve da coroa portuguesa a concessão da capitania de São Vicente, da qual as terras do Alto Tietê faziam parte. Mas eu não creio que ele tenha estado em Mogi, sequer tenha estado em Mogi. Então pode ser que a figura do Brás Cubas aqui na cidade seja meramente fantasiosa, então. Ele era o dono, o concessionário da capitania de São Vicente. O que é verdade, André, é que Mogi é a segunda vila fundada na capitania de São Vicente. É uma das cidades mais antigas do Brasil. O que faz Mogi ser uma das cidades mais antigas, já que São Paulo, fundado em 1000... São Paulo É. foi fundado numa data específica, dia 25 de janeiro de 1550, 50 ou 54? 1554. Quando foi celebrada a primeira missa no pátio do colégio. Por que eu sei que é 54? Porque você nasceu. Não, porque o Corinthians foi campeão paulista do 4º centenário de 54. Faz tempo, hein? Era o time que tinha Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Então, dia 25 de janeiro de 1554, os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José Anchieta celebraram a primeira missa no pátio do colégio. Entendi. Na São Paulo de Piratininga. E dia 25, e a cidade se chama São Paulo exatamente por isso, porque 25 de janeiro se comemora o dia de São Paulo. E Mogi ela foi se desenvolvendo, obviamente, por questões rurais, né? Através das fazendas, dos sítios, não é isso? E o centro da cidade, obviamente, que é muito menor do que é hoje, né? Mas o que aconteceu? O centro, com o passar do tempo, ele foi engolindo essas propriedades, essas coisas? Ou como é que foi? O centro da cidade, o centro histórico Para se expandir. O centro histórico da cidade de Mogi é definido pelo Largo da Matriz. Os antigos chamam de Largo da Matriz a Praça Coronel Almeida. Que é até hoje. Que é hoje o Largo da Catedral. Sim. Ali foi erigida a primeira igreja de Santana, padroeira de Mogi das Cruzes, e ali é o centro histórico da cidade. E a cidade se desenvolveu em torno da igreja matriz. É bom lembrar, situar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, André, da condição de Mogi entre meados do século XIX, 1850, até final do século XIX. E por volta de 1850, Mogi das Cruzes não tinha mais do que 25 mil habitantes. Detalhe, todo o município de Mogi das Cruzes não tinha mais que 25 mil habitantes. Que englobava outras cidades, como Suzano, por exemplo. Esse município englobava Jacareí, Santa Isabel, Salesópolis, Arujá, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, naturalmente Suzano, Poá, Poá, Ferraz, Ferraz de Vasconcelos,
O núcleo, vamos dizer... Ou seja, trocando em miúdos, vai. É. O Alto Tietê era Mogi das Cruzes, basicamente, e parte do Vale do Paraíba. Perfeito. Que tinha 20 mil habitantes. Sim. Porque hoje tem mais de 1 milhão. E Mogi das Cruzes, na área urbana, não tinha mais do que 5 mil. Era menor que Biritiba-Mirim, que Salesópolis. E era como se fosse uma fazenda. A Casa Grande, por assim dizer, seria a igreja matriz de Santana, em torno da qual se juntavam os senhores de terra e os colonos. Entendi. Então, o êxodo rural mesmo de Mogi é coisa quase próxima aí do século XIX, século XX, então já. Quase na época já da industrialização, desenvolvimento mesmo das grandes cidades. O principal marco de desenvolvimento de Mogi, houve 2. O primeiro é de 1875, quando a Estrada de Ferro do Norte, sendo implantada entre São Paulo e Rio de Janeiro, então capital do Império, metrópole, a única metrópole do Brasil, Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro do Norte, em construção entre São Paulo e Rio de Janeiro, inaugurou em 1875 a estação de Mogi das Cruzes. E o transporte entre São Paulo e Mogi das Cruzes, que então era feito no lombo de burros ou em barcaças pelo Rio Tietê, passou a ser feito pela Estrada de Ferro do Norte, depois Estrada de Ferro Central do Brasil, e em seguida, como se chamava, a Federal, a Rede Ferroviária Federal, hoje CBTF. Sim. Foi inaugurada em 1870. Isso foi um marco no desenvolvimento da cidade. Sim. O segundo, segura aí rapidinho, que você vai contar pra gente aí já daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Não saia daí, rapidinho. Você sabia que é na Câmara que os vereadores criam e votam leis para melhorar a cidade? Há 15 anos, a Câmara oferece aos estudantes a oportunidade de participar desse processo pelo Parlamento Estudantil. Se você tem uma boa ideia para melhorar Mogi das Cruzes, Já sei, bora participar! você pode apresentá-la na Câmara para os vereadores e estudantes no Parlamento Estudantil. Tem ideia boa aí? Ela pode virar projeto de lei aqui. Informe-se na sua escola e se inscreva. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta aqui na sua Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube no www.youtube.com/Rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. O programa Agora é Noite, temporada de número 2, episódio 32. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus queridos amigos telespectadores, que fazem o nosso programa cada dia que passa ser um sucesso aqui na Rede Alto Tietê. Um beijão para todos vocês. E eu queria mostrar um negócio aqui, já que nós estamos falando de Mogi das Cruzes, aniversário de Mogi, né? Olha só aí, ó. Ganhei uma camiseta aqui, ó, da hora lá da galera do Mogi Basquete. Depois eu vou colocar ali, a Emanuele vai mostrar ali melhor. A nova parceria do Mogi Basquete com o Sim Comércio. Queria mandar um abraço para o Walter Lee Martinez, que é o novo presidente do Mogi Basquete. Desejar toda a sorte do mundo para ele. E eu tenho certeza que o Mogi Basquete vai voltar aí aos seus melhores tempos, seus melhores momentos, e vai voltar a decidir títulos, vai voltar a ter aquele Hugo Ramos lotado, porque a gente sabe que pessoas competentes no comando tendem com certeza a crescer cada vez mais, e eu tenho certeza que o Walter Lee vai conseguir melhorar ainda mais esse time aí, que é
o xodó lá de Mogi das Cruzes. Então, Valternio, um abração para você, sucesso. Mogi Basquete vai voltar com tudo aí, certo, Chico? Tomara. Tomara, é isso aí. Bom, Chico, você estava falando antes do intervalo do desenvolvimento de Mogi das Cruzes, né? Que se deu, são 2 grandes desenvolvimentos. O primeiro através das linhas ferroviárias, né? Que, aliás, não só desenvolveu a cidade de Mogi, como o Brasil e o mundo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, só se tornou os Estados Unidos depois que começou a rasgar o país com as estradas de ferro, né? E aí teve o segundo desenvolvimento em Mogi, qual foi? Eu dizia que a ferrovia foi o primeiro marco gerador de desenvolvimento de Mogi, inaugurada em 1875. O segundo marco é de 1927, quando Washington Luiz inaugurou a primeira estrada de rodagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na época, capital, na época já capital da República, em 1927, e uma metrópole. E a estrada de ferro, a estrada de rodagem São Paulo-Rio, é a SP-66 hoje. Foi substituída em 1950, 23 anos depois, apenas 23 anos depois, pela Via Dutra. E aí, para desgraça de Mogi, por falta de representação política, a cidade de Mogi das Cruzes foi a única das cidades médias, antigamente ligadas pela Estrada Velha São Paulo-Rio, que não teve um acesso imediato à Via Dutra. Todas as outras cidades tiveram. São José dos Campos, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, todas tiveram acesso à Via Dutra, inaugurada em 1950. Mogi passou 26 anos após a inauguração da Via Dutra para ter seu acesso à Via Dutra, que é a inauguração. Que é popular. Em 1976. Mogi Dutra, né? Da Mogi Dutra, construída pela prefeitura. Que era a antiga Estrada do Limoeiro, não é isso? Se chamavam Estrada Limoeiro, Estrada do Limão, porque o prefeito que construiu, isso é maledicência popular, mas vá lá, o prefeito que construiu, que abriu a Mogi Dutra, Valdemar Costa Filho, tinha um sítio no Taboão, na área onde hoje está a unidade fabril da Cimento Tupi, no bairro Taboão. Ele tinha um sítio ali onde ele plantava limão. Então, um advogado de Mogi apelidou a estrada de Estrada do Limão. O advogado está falecido, era o Munir Jorge. Entendi. Doutor Munir Jorge. Pois é. E a partir daí, a cidade se desenvolveu com características que não a transformam numa pujança econômica. Ela é mais uma cidade de serviço. E falando bastante aí da fundação de Mogi, vamos adiantar uns 200 anos para frente aí. E aquela história que Dom Pedro passou uma noite aqui em Mogi, que ele foi para São Paulo, mas antes ele dormiu em Mogi e tal. É verdade isso aí mesmo? Dom Pedro, em 1822, vindo da capital da província brasileira, do Rio de Janeiro, a cavalo, em direção a São Paulo, ele pousou no sítio São Sebastião em Mogi das Cruzes. E isso no final de agosto de 1822. Ele assinou alguns decretos em Mogi das Cruzes, ele dormiu em Mogi das Cruzes, e ele deixou na cidade, uns dizem que ele deixou de propósito, outros dizem que ele esqueceu na cidade 2 bandeiras do Império. Essas bandeiras foram preservadas por 150 anos. Aí o descuido acabou se perdendo, né? O descuido de Mogi, uma delas virou farelo. A outra está preservada. Aí, saindo de Mogi, Dom Pedro chegou a São Paulo e no dia 7 de setembro
de 1822, à margem do Ribeirão Ipiranga. Em São Paulo, ele proclamou a independência do Brasil. Entendi. Então, poucos dias antes desse feito histórico para o país, ele esteve em Mogi das Cruzes. Isso é fato. Entendi. E o que você trouxe aqui para a gente aqui? Dá licença aqui, deixa eu ver, um livro da sua autoria, certo? Francisco Ornelas, O Barão, um passeio histórico por Mogi das Cruzes, um livro muito bacana. Olha aí, o último livro do Chico, né, Chico? Isso aqui? É o segundo. O segundo, né? Esse aqui você acha que lançou uns 2 anos atrás, mais ou menos? Esse 2 anos. 2 anos atrás, né? Depois o pessoal vai mostrar ali. Esse livro aqui, ele conta bastante a respeito de grandes personagens da história de Mogi das Cruzes. É uma coletânea de crônicas que eu publiquei durante 20 anos no Jornal de Mogi. E eu reuni nesta publicação algumas dessas crônicas. O título, O Barão, faz referência ao Barão de Jaceguai, que chegou a Mogi em 1880 por conta da ferrovia. O Barão de Jaceguai era um militar da Marinha Brasileira, herói da Guerra do Paraguai, integrante da Academia Brasileira de Letras, que tinha em Mogi um irmão que era coletor de impostos. O barão pegou o trem no Rio de Janeiro, veio a Mogi visitar o irmão e se afeiçoou à cidade. Comprou terras na cidade, construiu um palácio na sua chácara. O palácio do Barão de Jaceguai, com um material todo importado da Europa, ficava onde está hoje a Praça Oswaldo Cruz, em Mogi das Cruzes. O portão da chácara, importado da Bélgica, durante muito tempo, quando o barão abandonou Mogi, morreu, suas terras foram leiloadas, não, desculpem, foram loteadas, o portão ficou muito tempo na frente do Cine Parker, na rua Ricardo Vilela. Onde hoje ele é o Comercial Esperança, né? Mais ou menos. Exatamente. Ali, né? Meu pai conheceu minha mãe ali. É? Dali ele foi para o sítio em Guararema, hoje se perdeu. E aqui eu abri o livro aqui, na página 137, foi exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Vou tentar ler um trecho aqui. O problema é que eu estou cego pra caramba, sabe? Eu não estou enxergando mais nada. Ó, convidados para assistir ao banquete. Tudo era motivo para a festa. No município de 20 mil habitantes, censo de 1920, que então incluía como distritos as atuais cidades de Arujá, Poá, Suzano, Itacoaxetuba e Biritiba-Mirim, tudo era motivo para a festa nas primeiras décadas do século passado. O centro urbano limitava-se ao perímetro das atuais Praças do Carmo, São Benedito, Oswaldo Cruz e Rosário, que a gente estava falando. O resto era ocupado por chácaras. Safavam-se as ruas que iam da estação ferroviária para o Largo da Matriz, centro do lugarejo. Como era a vida em Mogi das Cruzes naquela época, hein, Chico? É curioso. Vamos convidar nossos ouvintes ou telespectadores a imaginar. Nós estamos falando de que ano? 1920. 1920. Já século XX, já. Oi? Já século XX, já. Sim, início do século XX. Vamos imaginar uma cidade que tinha no núcleo urbano 7 mil habitantes, talvez 14 linhas telefônicas, pouquíssimas ruas pavimentadas, pouquíssimas ruas com iluminação pública. O rádio havia, televisão não. Ou seja, não havia telefone para todo mundo, não havia rádio para todo mundo, não havia televisão para ninguém. A cidade tinha um teatro, que fazia às vezes de teatro e cinema, que é o atual Teatro Vasques, Sim. e tinha a igreja matriz.
Se a gente caminhar 25 anos depois, a cidade não tinha maternidade. Em 1947, quando eu nasci, eu saí de Mogi para nascer. Fui levado pelos meus pais para nascer em São Paulo, porque em Mogi não havia maternidade. Havia parteiras. Sim. Quer dizer, era um lugarejo... Era ainda difícil, né? Muito difícil ainda. Pobre, pobre. Eu fui batizado, meu padrinho de batismo, eu dizia a você, foi vigário em Mogi na segunda metade dos anos 40. E ele já aposentado, o padre Lino dos Santos Brito, ele já aposentado, eu fui visitá-lo no seminário do Ipiranga, em São Paulo, onde ele morava, e perguntei a ele como era Mogi no seu tempo, padre Lino. Ele falou, era uma cidade de aposentados, onde todos eram primos. Bem lugarejo ainda, né? É bem um lugarejo. Hoje, ontem eu conversava com um amigo, médico, dentista, Dr. Geraldo Sica, Sim. e eu dizia para ele, se Mogi hoje tem 450 mil habitantes, os de raiz, mogianos de raiz, não são mais do que 50, 60 mil. E todos esses de fora, são primos. É verdade. Aí eu provoquei o doutor Geraldo Sica, vamos buscar uma ligação entre nós de primos? Achamos em 30 segundos. Ele é filho a mãe dele, dona Ziza Abundanza Sica pelo casamento. A dona Ziza Abundanza era irmã do empresário Almiro Abundanza, que, por sua vez, foi casada com a Cida Wertheimer, filha do Dr. Deodato Wertheimer. O Dr. Deodato Wertheimer, a Cida Wertheimer era minha prima. Tá vendo? Tava tudo em família, né? Então, o Deodato Wertheimer era meu tio-avô. Olha que interessante. Ô Chico, vamos fazer o seguinte, infelizmente o nosso tempo acabou, nosso tempo explodiu aqui. Você falou aí de uma figura lendária de Mogi das Cruzes, que é o Dr. Deodato Wertheimer, e eu quero saber se você topa vir aqui no mês que vem para a gente falar a respeito do Dr. Deodato Wertheimer, pode ser? Vamos sim. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado pelo livro, muito obrigado por essa aula aqui de Mogi das Cruzes, aniversário da cidade, a gente não poderia trazer outra pessoa melhor, e tá combinado então. Combinadíssimo. Tá combinadíssimo? Então, mês que vem, Chico Ornelas está aqui de novo, a gente vai falar a respeito do Dr. Deodato Wertheimer. Muito obrigado, Chico. Ponto final no programa Agora é Noite de hoje. Gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Parabéns, Mogi das Cruzes. Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Forte abraço e tchau.